Boa noite, meus amados, tudo bem? Estamos começando mais uma Casa Luz nessa quinta-feira, no dia 2 de julho, 2/7/2020. Estamos começando aqui nessa época, como sempre tenho falado, uma época difícil desde janeiro, fevereiro desse ano, onde houve essa manifestação de pandemia. E de lá para cá estamos fazendo reuniões pela internet, pelo Instagram, pelo Facebook. Essa é a nossa forma de nós diminuirmos as distâncias, né? E creio que a igreja ela supera, né, tudo isso, porque ela entende o propósito, ela entende que tudo é espiritual, ela entende que o Senhor está em todos os lugares, nós podemos buscar a face de Deus. E o congregar, como diz a palavra de Deus, é para nos estimular ao amor e às boas obras. E é por isso que procuramos, pela internet, pela palavra que é transmitida por um vídeo, estimular os irmãos a permanecerem, a caminharem no Senhor, na força do seu poder, a caminhar nos propósitos que Deus estabeleceu. Hoje nós vamos estudar o livro de Gálatas, e é um livro que fala um pouco sobre isso, assim como o livro de Hebreus, que fala, né, da igreja deixando, né, o espiritual para voltar aos rudimentos, né? E então, mas nós entendemos que a nossa vida é espiritual, nós servimos, ou melhor, seguimos a direção do Espírito Santo em nossas vidas, o qual foi nos dado mediante a obra de Cristo na cruz, né? Então esse é o conceito que faz uma igreja ser uma igreja realmente do Senhor, espiritual, no entendimento que Deus tem nos dado. Nós queremos também dar as notícias, né? Elizabeth falou agora, né, com as filhas do irmão Zé Luiz. As taxas, né, se mantiveram melhorando, né, estão melhorando as taxas, né, não está mais em queda, está melhorando. Isso tem nos dado alegria. Nós pedimos que permaneça as nossas campanhas de oração pelo irmão José Luiz. Se você tem orado de madrugada, se você tem orado na hora do almoço, de manhã, de noite, devemos estar orando, intercedendo pela vida do irmão José Luiz. Amém? Nós nesse final de semana, né, domingo agora, nós temos a Santa Ceia. Quero lembrar, né, prepare sua ceia, né, na sua casa. Nós transmitimos, né, pelo Facebook, domingo de manhã, domingo à noite, que é às 8 horas da noite também, nós teremos a nossa ceia. Nós também temos, né, como uma referência, né, de levantarmos, né, doações para pessoas que estão na igreja, né, com dificuldades, né? Também a gente sabe que é um momento delicado, né, para todos, assim, em termos de trabalho, mas alguns irmãos precisam dos nossos auxílios, né, do nosso amor cristão. Então nós temos levantado, né, esses dias aqui alimentos, né, ou cestas básicas para auxiliar algumas famílias, não é? Esse é a nossa caminhada também. Então, nesse domingo, a gente até vai mandar um recado pelo WhatsApp. As cestas básicas ou os alimentos podem ser entregues na minha casa aqui em Interlagos, ou lá em São Bernardo. É só ligar para os pastores que eles te colocam, né, numa posição melhor ali, se vai ser entregue ou na própria igreja, ou, né, um sábado. Mas ligue, né, para a gente poder combinar essas entregas, e a gente assim vai fazendo os kits, né, de cestas básicas para as famílias. Amém? Elizabeth, quer falar alguma coisa? Elizabeth está aqui. Não, era só do José Luiz, né? Nós estamos muito felizes porque tivemos aí essa boa notícia, né? Na verdade, deu assim um valor de 50% de melhora dentro do que tinha que acontecer para fazer a traqueostomia amanhã. Então, orem por esse procedimento do irmão do José Luiz,
para que essa traqueostomia realmente venha favorecê-lo, né? Isso é para que ele possa respirar melhor, não ter assim nenhuma contaminação, porque ficar naquele aparelho do respirador, né? Ele fica a boca fica aberta, então é complicado, assim, o paciente pode ter alguma bactéria, né, inoportuna. Então, para que ele seja mais protegido, eles querem fazer a traqueostomia, até mesmo para que ele possa também ter uma respiração não só mecânica, mas funcional do corpo dele, né? Então vamos estar orando por isso. Eu queria aproveitar esse momento e já orar em concordância, né, pastor Evandro, pelo José Luiz, e eu sei que a família dele está nos acompanhando aqui também. Nosso pedido como igreja, né? Eu sempre me lembro, queridos, e eu gosto de aproveitar sempre a oportunidade de orar com a igreja, porque a Bíblia diz que o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus. A Bíblia fala que se 2 ou 3 no meio de vós concordarem com algo que já foi deliberado no reino dos céus, o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, ou seja, nós ordenamos em nome de Jesus como igreja. Então você que está nos acompanhando, vamos ordenar juntos para que o irmão José Luiz saia rapidamente daquele hospital, amém, queridos? Então eu vou orar agora em nome de Jesus. Pai, nós estamos profetizando e ordenando na autoridade do nome de Jesus que, Senhor, o teu filho José Luiz saia logo daquele hospital. Nós oramos para que esse procedimento da traqueostomia realmente venha a ser favorável, que, Senhor, não haja dificuldade nenhuma, Pai, para eles fazerem o procedimento, pelo contrário, que seja algo tranquilo, que, Senhor, o procedimento, Senhor, possa correr tudo bem, que amanhã mesmo, Pai, essa saturação do irmão José Luiz esteja melhor ainda do que hoje. Nós temos observado que o Senhor tem dado sinais para nós todos os dias, e a tua palavra diz que os sinais seguirão aqueles que crerem, e se crerdes, verás a glória de Deus. Nós, como igreja, Senhor, aqui presente, dizemos a Ti, ó Pai, que cremos, ó Pai, na Tua palavra que fará o que lhe apraz, para aquilo pelo qual o Senhor a designou. Então vem com Teu poder, vem com Teus feitos, vem com a Tua cura, Senhor, na vida do José Luiz, e que nós, como igreja, possamos celebrar a vitória, porque há poder no sangue de Jesus. Somos gratos, ó Pai, porque até aqui o Senhor tem sustentado ele e tem, Senhor, monitorado a vida do teu filho naquele hospital. E nós, Senhor, cremos que vamos ter a vitória completa e ligamos na terra, Senhor, porque pelas tuas pisaduras nós somos sarados. É a tua palavra que diz que somos sarados em nome de Jesus. E assim oramos em teu nome. Amém, Senhor. Glória a Deus, amados. Deus é fiel em todo o tempo. Pastor Evandro. Amém. Muito bem. Então, queridos, nós vamos hoje começar a estudar o livro de Gálatas. Espero que a gente consiga, terminar esse livro. Só é um pouquinho maior do que nós estudamos o anterior, que era Tito. E o livro de Gálatas, nós iríamos estudar na segunda-feira, mas segunda-feira nós fizemos aquele estudo sobre intercessão. E aqui Gálatas são 6 capítulos. Nós vamos ver se a gente consegue adiantar. Amém? Não sei que meu computador aqui deu algum probleminha aqui. Muito bem. Queridos, Gálatas capítulo 1. Os 2 primeiros capítulos é como se fosse uma breve história, como Paulo contando uma breve história. Se você entender bem, Paulo está trazendo essa carta para resgatar a igreja da Galácia, que foi seduzida novamente ao voltar às práticas do judaísmo. Alguns cristãos, que eram judeus, começaram a falar, não, mas já que vocês estão em Cristo, mas precisa guardar toda a lei, principalmente era a prática do guardar da circuncisão, Isso é uma prática, do povo hebreu, de todo homem ser circuncidado. Então essas práticas de guardar sábados, de guardar festas, e tudo mais que eram estabelecidas na lei,
Então eles estavam seduzindo, né, essa igreja, que não era de judeus, mas era uma igreja de gentios, mas sendo seduzidos a se voltar ao judaísmo, né, mesmo acreditando em Cristo, mas com as práticas judaicas. Então Paulo sai com esta carta para alertar e corrigir isso. Então é uma carta muito importante. Paulo dá essa expressão, né, um pouco de levedo, né, um pouco de fermento, melhor falando, leveda toda a massa, né, estraga toda a massa. Então ele mostra talvez um pouquinho de coisa que não está de acordo com 100% da doutrina, querendo dizer que não, se você não guardar o sábado, você não vai para o céu, não, se você não circuncidar, não vai para o céu. Quer dizer, a doutrina da salvação não tem nada a ver com as práticas da lei. A lei veio para mostrar sobre o pecado. Mas a salvação está em Cristo. É claro que nós muitas das vezes confundimos isso no sentido de, poxa, mas é a lei que diz para não matar, é a lei que diz para não roubar, é a lei que diz... Então, a questão, Paulo também falou sobre isso, que o amor é o cumprimento da lei. Então, eu não mato, não roubo por amor ao próximo. Então, a lei de Deus expressa também o amor, né? Mas a questão maior não era nem o amar, isso, aquilo. Paulo até fala sobre isso, mas espera aí, o mais importante é ser uma nova pessoa, uma nova criatura, realmente uma pessoa digna, uma pessoa que é honrada, uma pessoa que ama, uma pessoa que... Mas a questão judaica era muito a questão da obra mesmo, da circuncisão, de guardar dias, né? Essas práticas, vamos dizer assim, marcantes na obra ali de Moisés, na lei mosaica. E era isso que eles estavam tanto puxando essa igreja, que não era nem de judeus, trazendo para as práticas judaicas, né? Então Paulo sai em defesa dessa igreja, ou sai em correção dessa igreja, com essa carta aos Gálatas. Então vamos lá. Gálatas capítulo 1. Diz assim: Paulo, apóstolo não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. No primeiro versículo ele já começa com essa ênfase, ele dá uma ênfase muito grande, que o que ele é não foi feito por obras humanas, não foi feito por homens, foi feito pelo próprio Senhor, e é assim que deve ser. Lá no livro de Hebreus diz que as honras para alguém ser um sacerdote não vem por vontade humana, vem por vontade dos céus, vontade do Senhor, uma escolha celestial. Vamos lá, verso 2. E todos os irmãos, meus companheiros, às igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar desse mundo perverso. Então, Paulo já apresenta claramente a sua doutrina, né? Que ele fala em Cristo, que foi entregue pelos nossos pecados para nos arrancar, desarraigar desse mundo perverso, para nos salvar, nos libertar desse mundo perverso, segundo a vontade de Deus. Verso 5, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então a glória é dada a Deus pelos séculos dos séculos, sempre. Verso 6, admira-me que estais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Então veja, vocês estão passando tão depressa, vocês foram desarraigados desse mundo perverso, segundo a obra de Cristo, agora vocês estão saindo dessa doutrina central para outro evangelho. Por que ele fala outro evangelho? Porque, na realidade, os judeus ainda até falavam, não, tudo bem, vocês estão salvos por Jesus, mas acrescenta isso. Então, ainda havia um pouco da doutrina clara, que Jesus é o Salvador, mas acrescentar algumas coisinhas, entende isso? Existem muitas religiões, né, que falam até de Jesus, mas acrescenta algumas coisas. Não, mas se você não fizer isso e tal... Então tem que tomar muito cuidado, é esse o alerta de Paulo. Então essa carta é muito atual para nós, não é só para judeu.
Verso 7. O qual não é outro, senão que há alguns, aí ele deixa muito claro, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam. Tem gente te perturbando vocês, Gálatas. E querem perverter o evangelho de Cristo. E querem modificar o evangelho de Cristo, segundo o jeitinho deles. Verso 8. Mas ainda que nós, apóstolos, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, ou seja, maldito. Então, tem essa história, né? O evangelho segundo os mormons, já viu isso? O evangelho segundo Allan Kardec, sabe? Então, eles usam Cristo. Os mormons, por exemplo, tem lá a Bíblia, mas tem o livro dos mormons, aquele jeitinho a mais. Né? O evangelho, mas tem lá a interpretação de Allan Kardec, aquele jeitinho a mais. Então, cuidado com isso. Uma vez eu sentei com os mormons ali, eles vieram para cima de mim, né? Não, vocês estão errados. A Bíblia está dizendo que vocês são malditos, porque vocês estão acrescentando, não estão mudando o evangelho. Eu tive que ser duro com aqueles homens, porque eles vão com jeitinho. Não, falam de Jesus, não, nós falamos de Jesus, tá? Mas tem mais esse livrinho aqui dos mormons, tem mais isso aqui, tem mais aquilo lá. Cuidado com isso. Não deixa esses homens entrar na sua casa, não. Verso 9. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega o evangelho que vá além daquele que recebeste, seja maldito. Paulo vai sendo enfático. Não fica querendo agradar a homens. Com a doutrina de salvação, a gente tem que ser muito firme, porque são essas coisas que pervertem o evangelho e levam as pessoas a se perder, como diz, né? Um pouquinho de fermento levado à tona, estraga tudo. As pessoas saem da graça de Deus, saem dos resultados que Deus quer que a gente tenha, para ficar ali em práticas religiosas, que não leva lugar algum. Olha o que ele diz aqui, ó. Versículo 10, Gálatas 1:10. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Então, olha, ou você vai agradar a homens ou você vai agradar a Jesus. Então, é muito importante você conhecer a obra de Cristo. Cristo veio, morreu na cruz pelos nossos pecados, passou 3 dias no centro da terra, depois ressuscitou, foi assunto aos céus, a ficar à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Essa é a obra de Cristo. E é isso que dá a condição para você ter o livre acesso à presença de Deus. Faz de você uma pessoa espiritual, porque tudo isso é uma obra espiritual. Nenhum homem natural poderia fazer uma obra dessa. Então, nós temos que tomar muito cuidado para que isso não seja contaminado. Verso 11. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo homem, não é segundo o homem, porque eu não recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Então, Paulo ele teve um encontro com Jesus. Verso 13, porque eu vi que qual foi o meu proceder outrora no judaísmo. Aí ele vai lembrar quando ele era da religião judaica. Como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Então Paulo tinha convicção que a igreja de Jesus não era uma igreja certa, ele ia lá, combatia a igreja cristã. Verso 14, e na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Então ele era uma pessoa muito dedicada, ele está dizendo aqui. Ele não era uma pessoa superficial, ele realmente foi a fundo. Então, ele está dizendo que, olha, eu conheço tudo que vocês estão ensinando aí. Eu fui a fundo nisso tudo que vocês dizem. Verso 15. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça,
aprouve revelar seu Filho em mim. Quer dizer, Deus já tinha separado Paulo por um favor e quis Deus revelar Jesus para Paulo. Apesar de Paulo combater Cristo como judeu, do judaísmo, judeu e ligado à religião judaica, a graça de Deus o alcançou e Cristo se revelou, foi revelado a Paulo. Verso 16, revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, aqueles que não são judeus. Sem detença, não consultei nem carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos. Então, Paulo, quando recebeu a direção de quem era Jesus, sem detença, ele abraçou o evangelho e nem foi buscar conselho, né, lá com os grandes apóstolos, né, Pedro, Tiago, João, né? Nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Então ele foi agora, poxa, eu quero conhecer profundamente, né, o evangelho. Então ele se dedicou, ele não foi levado, conduzido simplesmente porque, agora eu pertenço a um outro grupo, então eu vou participar desse outro grupo aqui. Não, já que é para conhecer mesmo, eu vou profundamente. Eu vou buscar pessoalmente as coisas do Senhor. Foi isso que ele fez. Paulo era um homem muito dedicado. Então não era por qualquer posição superficial que as pessoas iriam levá-lo, como estavam levando os Gálatas, com algumas tiradinhas superficiais. Paulo era um homem muito decidido em conhecer profundamente as Escrituras, conhecer o Evangelho profundamente, assim como cada um de nós devemos ser dedicados, profundos, não viva o Evangelho superficial. Conheça claramente as doutrinas do Evangelho, principalmente a doutrina da salvação, para que você não seja levado por qualquer vento de doutrina, por qualquer judeu, por qualquer testemunho de Jeová, por qualquer, espírita, por qualquer religião desse mundo. Conheça Jesus. Tenha uma vida profunda com Jesus. É isso que Paulo está incentivando aqui. Verso 18. Decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas. Cefas aqui é Pedro. E percebi e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Olha, Jesus tinha um irmão, né? Tiago, um dos convertidos. Verso 20. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para a região da Síria e da Sicília, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Então, as igrejas da Judéia não conheceram Paulo. Ouviram somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. Então a igreja da Judéia começou, poxa, aquele que perseguia agora se converteu. Verso 24, e glorificar a Deus a meu respeito. Muito bem. Agora, 14 anos depois, veja, 14 anos depois, subi outra vez para Jerusalém, com Barnabé, levando também Tito. Lembra que a gente estudou o livro de Tito? Levou Barnabé e Tito lá para Jerusalém. Subi em obediência a uma revelação. Quer dizer, Deus começou a falar com Paulo. Paulo, você tem que subir a Jerusalém. Ele lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, entre aqueles que não são judeus. Mas, em particular, aos que pareciam de maior influência, para, de algum modo, não correr ou ter corrido em vão. Então, Deus começou a impulsionar Paulo. Paulo, suba a Jerusalém, para que você veja realmente que o evangelho que você está pregando aqui é o mesmo que está sendo pregado lá, em Jerusalém. Então, eu realmente confirmei, né, o evangelho dentro do coração de ambos, tanto aqui como também lá em Jerusalém. Verso 3, contudo, nem mesmo Tito, quando esteve lá, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, Tito era grego, foi constrangido a circuncidar-se.
Ele foi lá em Jerusalém, ninguém teve que obrigar, para você entrar na nossa igreja aqui, você tem que se circuncidar. Ele não foi obrigado a isso. Mesmo estando numa igreja que só tinha judeu, né? A igreja de Jerusalém era entre os judeus. Todo mundo ali, né, por natureza, já era circuncidado, porque nasceu, vamos dizer assim, na época da lei de Moisés. Né? Moisés era muito forte, as pessoas ali já praticavam a circuncisão por ser judeu. Mas agora eles se converteram a Cristo. Não deixaram de ser judeus. E Tito, sendo grego, chega lá em Jerusalém e nem por isso ele foi obrigado. Ele estava entre os irmãos que eram judeus, mas ele não foi obrigado a circuncidar-se. Essa era a marca dos judeus, né? Circuncidar-se. Verso 4. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. Então havia pessoas que entravam ali para ver e meio que forçar a sua ideia. Não, você tem que se circuncidar. Verso 5. Aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. Então, eles não abriram mão dessa liberdade cristã de não precisar se circuncidar para que o evangelho puro, para que a doutrina central de salvação realmente permanecesse, não fosse contaminado, dizendo, se você não circuncidar, você não vai para o céu. Era isso que estava em jogo, né? Contaminação da sã doutrina, a contaminação da coisa mais central que é a salvação. Então, Paulo preservou isso com unhas e dentes. Verso 6. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quer dizer, os grandes apóstolos, quais tenham sido, aí Paulo é meio forte aqui, né? Quais tenham sido outrora, não me interessa. Se Pedro foi o grande Pedro antes. Quer dizer, Paulo está dando ênfase de que não importa o título que a pessoa tenha. Não, eu sou pastor, eu sou o grande apóstolo, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas se ele, por mais grande que seja, por mais famoso que seja, pregar um outro evangelho que Paulo falou, seja esse homem maldito. Se Pedro começar a pregar um outro evangelho, seja ele maldito. Se João começar a pregar um outro evangelho, seja ele maldito. Então, Paulo estava preservando, e ele fazia isso de uma forma muito prática. Você vai ver aqui em seguida. Olha o que aconteceu. Deus não aceita aparência. Estou no versículo 6, parte B. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Quer dizer, o que esses grandes apóstolos passaram de doutrina para Paulo, não acrescentou nada, porque era exatamente aquilo que ele pregava. Vamos lá, verso 7. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão, quer dizer, que o evangelho foi entregue a pessoas que não eram circuncidadas, né? Antes, esses apóstolos, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro, o da circuncisão, quer dizer, Pedro pregava entre os judeus circuncidados. Verso 8. Pois aquele que operou eficazmente em Pedro, como é que Deus operou eficazmente em Pedro? A sombra de Pedro curava. Pedro era um homem de milagres. Então, milagre, meu amado, é algo assim muito claro. Poxa, Deus está aqui em nosso meio, está operando. Pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, né, para o envio aos judeus, Pedro era um enviado para pregar Jesus para os judeus, é isso que ele está falando? Também operou eficazmente em mim. Paulo também era um homem marcado pelo Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo convocou Paulo para o quê? Para os gentios, para aqueles que não eram judeus. Então, Paulo foi enviado para homens que não conheciam nada de judaísmo. Paulo não foi chamado para pregar o judaísmo. Paulo foi enviado para pregar salvação em Cristo. E Pedro também não foi enviado para fortalecer o judaísmo. Pedro foi enviado para pregar a salvação em
Cristo Jesus. Porque o judaísmo não traz salvação. Esse é o assunto. Verso 9. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas, que é Pedro, e João, que eram reputados colunas, né, os grandes apóstolos, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, né? Cumprimentaram, é isso mesmo, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Então, mostrava que a parte prática do evangelho é se lembrar também dos pobres, né? De atentar às necessidades do próximo, porque afinal de contas a lei de Deus é essa, amar o teu próximo como a ti mesmo. Quem talvez tenha mais carências hoje, quem são? São os pobres. Ainda que o rico pode ser pobre de espírito, né? Todos nós somos pobres de espírito. Enquanto não tem o Espírito Santo dentro de nós, não somos pobres do espírito. De espírito, digamos assim, né? Mas há uma ênfase, né, também pelas necessidades, né? Necessidades naturais. Verso 11. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, né, isso está fora de Israel, olha que Paulo fez. Resistir-lhe face a face. Quer dizer, Paulo encarou Pedro. Pedro, você está fazendo coisa errada, Pedro. Olha só. Resistir-lhe face a face. Por quê? Porque se tornara repreensível. Quer dizer, a atitude de Pedro entre os gentios não estava boa. O que estava acontecendo? Verso 12. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quer dizer, antes de chegar Tiago, Pedro comia com os não-judeus. Quando, porém, chegaram judeus lá, afastou-se, quer dizer, Pedro já se afastou dos não-judeus. Porque tem essa história, né? Os judeus não se misturam com outros povos. Entendeu? Então, quando Paulo viu que Pedro, que não tinha nenhum judeu próximo, Pedro andava com todo mundo, conversava com todo mundo, mas de repente começou a chegar alguns judeus, Pedro o que fez? Meio que se afastou daquela atitude mesmo, né, de um judeu não se misturar com os gentios. Olha que situação. Aí Paulo não gostou disso. Espera aí, tem coisa errada. Quando, porém, chegaram, afastou-se, por fim veio apartar-se, temendo-os da circuncisão. Pedro ficou com medo de ser repreendido porque estava andando com não-judeus. Verso 13. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé, que era outro judeu que andava ali com Paulo, né, ter se deixado levar pela dissimulação deles. Até Barnabé começou a ficar meio assim, peraí. Versículo 14. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho. Porque qual é a verdade do Evangelho nesse assunto? Neste assunto, não há diferença entre judeu e gentio. Não há diferença entre homem e mulher. No Evangelho, todos nós somos iguais. Essa é a questão. A base do Evangelho é essa. Em Cristo Jesus somos todos irmãos. Ok? Então vamos lá. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, eu disse a Pedro, na presença de todos, se sendo tu judeu, Pedro, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Aí Paulo expôs Pedro. Era aí, Pedro. Como é que é essa história aí? Verso 15. Nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios. Aí Paulo começa a mostrar como é que deve ser. Nós, judeus, por natureza. Tudo bem, temos a natureza. Somos até circuncidados. Porém, nós não somos pecadores dentre os gentios. Verso 16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei,
O homem não é justificado porque ele tem circuncisão. E sim mediante a fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo. Nós somos justificados porque acreditamos em Jesus Cristo. Acreditamos naquele que foi enviado por Deus como Messias. E não por obras da lei. Por obras da lei, Paulo deixa muito claro, ninguém será justificado. Então, Paulo afirma, veja como é importante a gente ter a doutrina forte, porque amanhã você pode estar diante de um pastor, de um grande pastor famoso, seja lá o que for, e você fala, mas ele é famoso, ele sabe o que está fazendo. Não, não é assim não. Nós seguimos a revelação do Evangelho. Nós seguimos a Jesus Cristo. Ele é a revelação de Deus para os homens. Então, Pedro era o grande Pedro. Era um grande apóstolo que andou com Jesus, mas ele estava fazendo coisa errada. Verso 17. Mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Ele está dizendo o seguinte, se nós estamos querendo ser justificados não na circuncisão, mas nós estamos querendo ser justificados em Cristo, nós estamos sendo o quê? Chamados de pecadores porque seguimos a Cristo? Então, será que Cristo é ministro de pecadores? Certos que não. É isso que Paulo está falando. Se nós, por seguir a Cristo, nós somos pecadores, nós não estamos buscando justificativa na circuncisão, estamos buscando justificativos, ser justificados por seguir a Jesus. Então ele mostra a essência da situação aqui. A essência da situação não é eu seguir uma circuncisão, ir lá no hospital, fazer minha circuncisão, minha marca, e agora eu sou salvo. Não. Nós estamos seguindo a Jesus. Aí ele vai explicar o que é seguir a Jesus. Mais à frente ele explica isso. Mas ele está dizendo, mas se nós, por seguir a Jesus, e Jesus não nos pediu para sermos circuncidados, então Jesus ele é um líder de pecadores. Jesus não é um líder de pecadores. Verso 18. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Cristo não morreu? Eu também morri em Cristo. Eu morri para o meu velho homem. O meu velho homem, eu vou adiantar um pouquinho essa visão doutrinária. O velho homem não consegue cumprir a lei. Então, aquele que não consegue cumprir a lei, esse deve morrer. Então, tá bom, eu morri para o velho homem. Eu não vou mais andar como velho homem. Agora eu vou andar em novidade de vida. Como? Guiado pelo Espírito Santo. Todo filho de Deus é para ser guiado pelo Espírito Santo. Eu sei que tem alguns filhos de Deus que deixam de ouvir o Espírito Santo e vão ouvir a carne. Aí são crentes carnais. Eu não estou falando dos crentes carnais. Eu estou falando que a doutrina de Cristo nos chama para sermos espirituais. Se você é membro de uma igreja, você tem o Espírito Santo, você tem que ser dirigido pelo Espírito. Você não pode ir pela carne. Eu estou com raiva, eu acho que Deus quer que eu odeie aquele meu irmão. Claro que não. Você está na carne, você não está no Espírito. Deu para entender? Muito bem. Vamos lá, versículo 19. 18. Porque se torna a edificar aquilo que destruí, quer dizer, eu estou novamente edificando a ênfase à circuncisão, a mim mesmo me constituo transgressor. Por quê? Eu estou pregando, mas eu não estou levando ninguém à circuncisão. Eu estou transgredindo aquilo que vocês acham que deve ser pregado. Não. Versículo 19. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim.
Então, o que eu estou fazendo aqui é o que Cristo está fazendo. Se Cristo não quer que eu vá para a circuncisão, eu não vou para a circuncisão. Não sou eu mais quem vivo. Agora, Cristo vive em mim. Cristo não me leva para a circuncisão. Vocês, homens, querem me levar para a circuncisão. Vocês, judeus, querem me levar para as práticas da circuncisão, de guardar dias e meses. Mas Cristo que vive em mim, não. Não sou eu mais quem vivo. Eu morri. Agora eu vivo pela fé em Cristo. Cristo vive em mim. É Ele que me dirige. Então, culpem a Cristo, não a mim. Eu estou morto. É isso que Paulo começa a falar. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Eu estou em carne, mas eu vivo crendo na direção de Cristo, na voz do Espírito que habita em mim. Ele está falando da lei do Espírito, que todo carnal não consegue ouvir. O carnal não consegue ouvir. A pessoa que não nasceu de novo, que não tem o Espírito Santo, não consegue ouvir. Mas nós que temos as primícias do Espírito, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. E esse ver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Cristo se entregou por mim, para me resgatar de eu viver na carne. Porque era a única forma de viver. Qual é a única maneira dos homens viverem? Na carne. Como é que os homens vivem hoje? Eles vivem com aquilo que vem, eles vivem com aquilo que tocam, eles vivem com aquilo que eles ouvem, eles vivem com aquilo que eles falam, que eles sentem. O homem está resumido a isto, sem Deus no mundo. Os homens não acreditam em Deus. Debaixo do sol, como diz Eclesiastes, né? Não tem nada de novo. Mas veio alguma coisa acima do sol. Deus que está acima do sol mandou seu Filho para revelar que há um reino, há uma vontade, há uma direção. Entende isso? Então, esse viver que eu tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Quando o Filho de Deus fala, as direções eu sigo. Mesmo os meus olhos dizendo, não vai dar certo. Mesmo os meus ouvidos ouvirem, não vai dar certo. Mesmo eu tocando certas coisas, não vai dar certo. Né? Se você toca alguém que está, sei lá, com o braço quebrado, fala, poxa, eu estou tocando aqui, o osso está quebrado. Mas Jesus fala lá do alto, eu te curo, eu te saro. Então você está tocando aqui, você diz, não vai dar certo, mas você não é guiado por aquilo que você vê. Você é guiado por aquilo que o Espírito de Deus fala. E ele diz a você, meu filho, você é curado em Cristo Jesus. Então, você crê na cura. Entende? Isso é andar pelo Espírito. O mundo não crê nessas coisas, porque o mundo é carnal. Verso 21. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Para que Cristo morreu, afinal de contas, se circuncidar da salvação? Por que Cristo morreu, então, se guardar o sábado, isso traz salvação? Por que Cristo morreu, então, se guardar as festas judaicas, isso traz salvação? Se não matar, não roubar, isso traz salvação? Que salvação foi essa? Por que Cristo morreu, afinal de contas? Se você seguir toda a lei, você vai para o céu. Não é isso. Cristo morreu para mostrar que ele não depende da carne, ele depende do Espírito. Jesus mostrou que é andar pelo Espírito, ainda que morra, viverá. Porque ele, Cristo, sabia, em tuas mãos, olha, na coisa máxima, a um passo da morte, Jesus falou, em tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Jesus andou pela fé, ele morreu crendo no Pai. Em tuas mãos eu entrego. Mas às vezes nós fazemos coisas, Pai, eu faço isso crendo em Ti. Em tuas mãos eu entrego essa minha atitude, porque aos meus olhos parece que não vai dar certo. Mas em tuas mãos eu entrego. Por exemplo, quando você entrega o seu dízimo,
Mas, meu Deus, não vai dar certo essa conta aqui, não vai fechar a conta, mas em tuas mãos eu entrego essa atitude. Você crê em Deus, que Ele supre as tuas necessidades. Tá dando para entender? Isso é vida de fé. Fé acreditando que Deus fala. Sabe? Então, ele falou o seguinte, versículo 21, não anula a graça de Deus. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Sabe? Então, essa questão de colocar qualquer fermentozinho no evangelho, isso estraga o caminho seguro de andar no Espírito. Porque os homens vão começar a confiar mais na carne. Não, mas eu me circuncidei. Não, mas eu guardo o sábado. Não, mas eu guardo as festas. Não, filho. Deus chamou para uma vida no Espírito. E isso precisa ser muito sério. Porque nós subjugamos a carne pela fé em Cristo, andando no Espírito. Paulo vai entrar sobre isso mais profundamente agora. Capítulo 3, vamos lá. Uau, o tempo passa rápido, né? Ó Gálatas insensatos, que não tem bom senso. Ó Gálatas insensatos, capítulo 3. Quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quem está seduzindo vocês? Quem está fascinando vocês? Quem está enfeitiçando vocês? Vocês já viram a obra de Cristo e agora vocês estão sendo fascinados por outras coisas? Verso 2. Aí ele entra profundo aqui. Aí Paulo dá uma paulada na cabeça desse pessoal todo. Quero apenas saber isto de vós. Paulo já começa assim. Quero apenas saber uma coisa. Para. Recebestes o Espírito Santo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Aqui Paulo já dá uma paulada na cabeça desse pessoal. Afinal de contas, vocês receberam o Espírito Santo porque vocês ficaram circuncidando? Porque vocês ficaram guardando as festas? Porque vocês ficaram guardando os sábados? Quando é que vocês foram batizados com o Espírito Santo? Quando é que o Espírito Santo veio com poder sobre a vida de vocês? Foi guardando sábado? Foi fazendo isso, fazendo aquilo? Não. Foi pela fé. Não foi porque você andou de joelhos, não porque você entregou dízimo, não porque... Foi pela fé. Você ouviu a palavra, você acreditou e Jesus te batizou no Espírito Santo. Se você não tem essa experiência do batismo com o Espírito Santo, meu amado, você tem que ouvir essa mensagem e acreditar, Senhor, eu creio que o Senhor quer me dar o teu Espírito. Me batize agora com o Espírito Santo. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Porque para vencer esse mundo, você precisa estar cheio do Espírito Santo, na direção do Espírito Santo, não pela carne. O que é ser carne? É você andar com a alma e com o seu corpo e não ter revelação no seu espírito. O que é o espírito? É o coração do homem, é o íntimo do homem. O que é a alma do homem? É o pensamento, é a vontade, pensamento, intelecto, vontade, emoção, é a consciência de si mesmo. Mas consciência de Deus, ouvir Deus, isso é pelo teu espírito. Verso 3. Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, vocês começaram bem no Espírito, vocês receberam o Espírito, vocês começaram a dar os primeiros passos no Espírito, vocês começaram a andar pela fé no Espírito de Deus. Deram os primeiros passos, tiveram as primeiras experiências, porque vocês fizeram coisas pela direção do Espírito. Estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Quer dizer, voltando aos rudimentos. O negócio é só guardar as festas, guardar o sábado, acreditar que porque eu tenho uma marca no corpo eu sou de Deus. Não é isso não. Verso 4. Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Porque eles sofreram perseguição por causa dessa posição. Se na verdade foram em vão, mas na realidade não foram em vão. Verso 5. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, veja, milagres, meu amado, a carne não faz milagres. O mágico pode fazer coisas que vão te iludir, mas milagre mesmo, só pelo poder do Espírito. Porventura, ou faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Quando é que você tem experiências espirituais? Quando você acredita naquilo que Deus fala.
Aí você tem experiências com Deus. Você acredita pelo teu espírito. O teu espírito acredita na voz de Deus. Pela fé em Deus, o Senhor se revela a você. Verso 6. Ele vai aprofundar essa questão de que nós devemos acreditar na palavra, nas promessas de Deus. E não acreditar naquilo que nós apalpamos. Quando você faz uma circuncisão, quando você faz uma marca na sua carne, você está ali apalpando. Ali a carne está marcada, tem um corte. E as pessoas acreditavam mais nesse corte do que na direção do Espírito. É isso que Paulo está trabalhando novamente a esse povo. Verso 6. É o caso de Abraão que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Essa história é fantástica. Os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, os que não são judeus, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Pré-anunciou o Evangelho ao pai Abraão. Em ti, Deus falando para Abraão, serão abençoados todos os povos. Ele não falou só os judeus, ele falou todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Então, qual é a característica que nos une? Seja judeu ou seja não judeu. Ligando ao Abraão. O que nós temos em comum? Fé. O que nós temos em comum? E isso basta para Deus. Porque o que Deus faz, ninguém faz. O que cabe somente a nós? A Abraão, ao judeu e ao gentio. Acreditar em Deus. Acreditar no que Deus faz. Então, é isso que ele diz. Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com... Verso 10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Aí ele entra dá uma outra visão. Mas agora todos que estão firmados nas obras da lei, a segurança dele não é a fé em Deus, a segurança dele é obedecer à lei. Então vamos lá. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Por quê? Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Então, ele deixa muito evidente. Dá para cumprir toda a lei por si só? Você sozinho consegue cumprir toda a lei? Não. Então é evidente que ninguém vai poder sobreviver pela lei. A lei simplesmente mostra que nós somos dependentes de Deus. Então Deus tem que fazer alguma coisa por nós, porque por nós mesmos nós não conseguimos agradar a Deus. Então hoje, parece que é assunto para judeu, né? Não, mas você que é crente hoje, aprenda uma coisa: você sozinho não consegue agradar a Deus, você depende de Deus. Por isso que nós nos achegamos ao Senhor e queremos ser guiados pelo Espírito de Deus. Eu sou guiado pelo Espírito de Deus. Porque se eu não for guiado pelo Espírito de Deus, por mim mesmo, eu vou acabar sendo guiado por quem? Pela minha carne. Ou você é guiado pelo Espírito de Deus, ou você é guiado pela sua carne. Veja, a sua alma que está no meio, ou ela se inclina para a carne, pelas coisas que vem do corpo, ou a sua mente, a sua alma, se inclina para o que está recebendo lá no seu íntimo, lá no Espírito. O Espírito vem falando a você. Então, é isso que Paulo está mostrando, amado. Isso parece uma coisa muito simples, mas de forma prática, amado. A Bíblia fala em Corinto, na carta aos Coríntios, que ao crente carnal. Então, ainda que há o judeu que se firma na carne, existe também o crente carnal. Então, não é só a questão do judeu se firmar tanto porque ele tem uma marca no seu corpo, mas também nós hoje, que não somos judeus, se a gente começar com essa história aqui, não, tá, deixa que eu faço, deixa que aconteça,
Nós somos dependentes do Espírito de Deus. Nós precisamos ouvir a voz do Espírito. Nós precisamos andar na lei do Espírito. É isso que nós devemos nos aprofundar. E não voltar atrás e nos aprofundar a tradições religiosas. Vou fazer isso, vou fazer aqui, vou comprar uma arruda ali, sal grosso aqui, uma circuncisão ali, vou dar 3 pulinhos ali. São coisas da obra da carne. São obras da carne. Vamos lá. Versículo 12. Ora, a lei não procede de fé. A lei não procede de fé. É interessante isso, né? A lei não procede de fé. As pessoas fazem até por tradição, automaticamente. É para fazer isso? Eu vou lá e faço. É para fazer aquilo? Eu vou lá e faço. Outra coisa é você acreditar em Deus, no que Deus vai fazer, no que Deus realiza, no que Deus faz. Então você confia em Deus, você é dirigido por Deus. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então, o próprio Cristo morreu, né, para os rudimentos dessa terra, maldito aquele que for pendurado, ele se fez maldito, para que a bênção chegasse àqueles que vivem pela fé, que acreditam em Deus, porque há uma ação de Deus em nos perdoar. Então nós temos que confiar nisso, de que o Senhor nos perdoou, não pelos nossos méritos, não porque nós apresentamos alguma coisa, mas Ele nos perdoou por causa do ato de Jesus Cristo. A única ligação que nós temos nessa obra é a nossa fé na obra. Nós acreditarmos na obra de Deus, não nas nossas obras, a fim de recebermos pela fé o Espírito prometido. Bom, agora o Espírito Santo está em você. Aqui o texto não entra para esse caminho, mas eu só vou te mostrar isso. Tudo bem, eu já acreditei, pastor Evandro. Ok, então agora o Espírito Santo vai te conduzir a boas obras. Não quer dizer que você agora crê em Cristo e vai ficar sem fazer nada. Cristo vai te conduzir a boas obras, crendo na direção que o Senhor está te dando. Você é movido pelo Espírito. Você terá aquele mesmo coração que há em Cristo Jesus, que ele se moveu a favor dos homens. Isso é uma obra que Cristo faz em nós. Isso é uma coisa, é uma marca. É interessante, amados. Você pode fazer várias coisas. Olha, eu ia na igreja, fazia várias coisas dentro da igreja, mas não sentia nada. Agora, o dia que o Espírito Santo entrou dentro de mim, eu senti alguma coisa diferente dentro de mim. É dentro. É a voz de Deus dentro. Volto a falar, eu nasci dentro da igreja evangélica. Eu fazia as coisas que tinha que fazer, mas eu não sentia nada. Porque até então eu não tinha Deus, o Espírito de Deus em meu coração. Mas o dia que eu acreditei que Jesus veio para me entregar vida, vida eterna, e eu falei: Jesus, entra na minha vida, alguma coisa começou a acontecer dentro de mim. É interessante que as minhas atitudes começaram a ser assim, muito mais, assim, não dá para explicar, mas alguma coisa nova estava me conduzindo. Um sentimento diferente. Isso é um novo nascimento. Você começa a ter o mover do Espírito de Deus dentro de você, fruto da obra de Jesus Cristo. Verso 15, vamos lá. 3,15. Irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança... Olha o que ele vai dizer aqui, essa é uma explicação interessante, talvez a gente pare por aqui. Irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança... Lembra que Deus firmou uma aliança com Abraão, é isso que ele está falando. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, confirmada, ninguém a revoga.
Então, quando vem Moisés, muito tempo depois de Abraão, 400 anos depois de Abraão, o que Deus entregou para Moisés não pode revogar a aliança que Deus fez com Abraão há 400 anos atrás. É isso que ele está falando. Deus firmou uma aliança com Abraão de que os da fé seriam abençoados. Todas as nações da terra seriam abençoadas que andassem no caminho da fé. 400 anos depois, Deus envia uma lei para Moisés, mas essa lei entregue a Moisés não pode anular uma aliança feita com Abraão 400 anos antes. É isso que ele vai falar. Então, a lei não é o início é a aliança feita com Abraão. Aí você pergunta, mas então por que veio a lei? Ele vai explicar por que veio a lei. Porque os homens eram imaturos. Então tinha que ter um tutor, tinha que ter um educador para educar esse povo. Pensa bem, eu uma vez estava pensando sobre isso. Quando você leva uma criança para uma escola, ela vai aprender, anda de uniformezinho, né? Todo mundo anda de uniforme na escola, né? Por que do uniforme? Para todo mundo entender que todo mundo é igual. Mas até você chegar a uma maturidade, você desistir das coisas de menino, se tornar um adulto e falar, não, todos nós somos iguais. Agora, isso dá porque agora que você se tornou um adulto, você entende que todo mundo são igual, agora você está para a liberdade, você vai andar livre, você realmente vai andar em todos os lugares e vai pensar, poxa, todo mundo é igual, eu respeito todo mundo pela dignidade que cada pessoa tem. Agora eu vou ficar com aquela saudade, no passado eu andava de uniformezinho, bonitinho, eu acho que eu vou voltar a usar uniforme. Não tem sentido um negócio desse. É mais ou menos o que Paulo está falando aqui com os judeus. Olha, a lei mostrou, né, deixou marcas, tinha até a marca, né, a circuncisão. Mas agora que Deus nos chamou para sermos, né, um povo realmente que anda pela fé, mas eu gostava tanto da circuncisão, das tradições anteriores, eu vou voltar para a tradição. Eu vou voltar para trás. Eu vou voltar a marcar, eu vou voltar a fazer aquelas festinhas, que nem a gente tinha lá na escola, né, as festinhas, né, e tal. Não tem sentido, você já deixou isso, são coisas que a gente tratava para cuidar de criança. Eu não estou dizendo que a lei é obra de criança, a lei é obra de Deus, a lei vem de Deus. Mas para educar, enquanto um povo é um povo inexperiente, menino, cheio de coisinhas, você veja, é um povo escravo, um povo cheio de problemas, e Deus vem educando esse povo, colocando certa conduta, mas a partir dessa conduta bem estabelecida, aprender, por exemplo, sobre disciplina. Vamos pensar sobre disciplina. Você já reparou, né? Poxa, será que Deus toda hora tem que avisar o pessoal? Está na hora de vir na igreja, está na hora de... hoje é domingo, hein? Tem que vir na igreja. Mas isso é coisa de criança. Você toda hora tem que avisar para os crentes, olha, domingo é dia de ir na igreja. Isso é coisa de criança, hoje eu não vou na igreja, não. Isso é coisa de criança. Criança que toda hora você tem que chamar atenção. Toda hora, vamos lá. Olha, já fez isso, já fez aquilo. Isso é coisa de criança. Quando você se torna uma pessoa madura, sabe o que é disciplina, você tem disciplina, você sabe o que você tem que comer, você sabe o que você tem que trabalhar e você sabe que tem que buscar a Deus. Você não precisa de alguém ficar te chamando a atenção. Já buscou a Deus? Já foi orar? Olha, já foi sentar para estudar a palavra de Deus, para se alimentar? Se você precisa disso, me desculpe, mas você é menino. Menino que precisa dessas coisas. Criança que precisa dessas coisas. Um crente maduro sabe que depende da palavra de Deus para alimentar o seu espírito. Sabe por que hoje eu vejo uma opção de crentes? Estou desanimado, pastor. Eu estou deprimido, pastor. Sabe por quê? Porque não alimenta o seu espírito. Ainda não aprendeu esse beabá do evangelho. Que precisa ler a palavra. Jesus falou, a minha palavra é espírito e é vida. Para alimentar você, meu filho. E você vem dizer que você está desanimado, sabe por quê? Porque você não come. Você não se alimenta, até hoje você não aprendeu isso no Evangelho. O que alimenta o teu espírito? Será que a novela alimenta o teu espírito? Será que a Rede Globo alimenta o teu espírito? Será que o jornal alimenta o teu espírito? Nada disso alimenta o teu espírito, é por isso que você está desanimado. Porque você vê de tudo, mas não busca a palavra de Deus.
Você busca tudo, mas não busca Deus em oração. Você busca tudo, mas não louva o Senhor, não entra no seu quarto e adora o Senhor. Não tem um cântico nos seus lábios, não tem nenhuma prática espiritual. E você vem dizer, pastor, estou desanimado. Coitado dos pastores, né? Tem que carregar a pessoa de gente desanimada. Já pensou se eu tivesse 10 filhos? E todos eles ficassem assim, papai, 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 me anima, papai, papai, papai. Já pensou 50 anos cuidando de criança assim? Eu espero que meus filhos cresçam, que eles sabem comer. Meu filho às vezes ele fala, pai, vamos comer, tá bom, vai lá, esquenta lá a sua comida. Todo dia eu vou ter que esquentar a comida com meu filho? Todo dia eu vou ter que cuidar de criança? Não. Então a lei veio quando o povo ainda é menino. Agora, esse livro aqui, o livro de Gálatas, fala para nós também. A gente tem que parar com essas coisinhas. Não, eu não vou para o céu porque eu sou de uma boa igreja, não porque eu tenho um bom pastor, não porque... Filho, isso tudo aí não vai resolver a sua vida, filho. O que vai resolver a sua vida é você ser uma pessoa de fé, de que você acredita que Deus te dá força. Agora, como é que Ele te dá força? Como é que Ele te dá alimento? Pela palavra dEle. Agora, se você não busca a palavra dEle, e aí como é que fica? Como é que fica? E há toda uma religião aí fora querendo te seduzir. Não, vem para minha igreja, porque aqui tem um grande pastor famoso, olha, aqui tem isso, tem aquilo, isso aqui, vai fazer nada. Não vai fazer nada, vai ser uma grande decepção. Você vai passar anos e anos nessas igrejas, ou até na nossa igreja, achando que por estar numa igreja, você vai ser uma pessoa forte. Não, filho, se você não se alimentar, se você não andar pela fé, se você não acreditar em Deus, de que Deus quer te alimentar e você buscar o alimento de Deus, no livro de Apocalipse fala, compra colírio para os teus olhos. Compra, pague um preço, busque. Seja uma pessoa que dependa de Deus, que busque em Deus, que vá para a fonte de vida e busque vida para você. Sabe, a gente confia mais na carne do que no Espírito. A gente confia mais nas coisas que a gente vê do que naquilo que a gente não vê. Só que o que a gente não vê é eterno. A palavra de Deus, ela é eterna. Ela alimenta o teu espírito. São essas coisas, amados, que está embutido nesse livro aqui. Então, cuidado, amado. Ou você anda no Espírito, ou você aprende a andar no Espírito, ou você não diferencia muita coisa do que pessoas de outras religiões. Você é mais um adepto de religião. Você não anda como alguém guiado pelo Espírito de Deus. Você é mais um religioso. Isso precisa ser muito claro dentro de nós. Vamos lá, vamos voltar aqui ao texto que nós estávamos falando. Versículo 18. Porque se a herança provém de lei, já não decorre da promessa. Se é por decreto, olha, eu vou te dar vida eterna. Deus vai escrever aqui, você está com vida eterna. É uma lei. Já não decorre de promessa. Mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Qual foi a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões. Então a lei veio porque, em vez das pessoas andarem na direção, elas estavam toda hora transgredindo. Então veio a lei e falou, filho, o teu limite é esse, teu limite é esse. Vamos devagarzinho aqui, segura na mãozinha da criança, olha, agora é hora de dar papinha, agora é hora do recreio, agora é hora de sentar para estudar, agora é isso, porque vocês estão muito, muito agitados. Vocês estão muito transgressores. Até que viesse a descendência a quem se fez a promessa. A quem se fez a promessa? Até que viesse o descendente. Foi dada uma promessa a Abraão, mas também ao seu descendente. Qual era o descendente de Abraão? Jesus Cristo. Jesus veio e mostrou o que é andar no Espírito, de uma forma profunda. E o povo precisava entender, poxa, é isso que nós queremos, vamos andar nessa direção. E foi promulgado por meio de anjos, pela mão de um mediador. Vou ler de novo o versículo 19.
Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador, que foi Deus. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Deus não vai mandar uma coisa contrária à sua vontade. Deu para entender? Quando você coloca uma criança na escola, a hora do recreio, a hora de comer, isso é contrário à natureza da criança. A criança precisa comer. É mais ou menos por aí que a gente começa a entender a lei. Quando a lei fala assim, ela não mate, não roube, está contrário à vontade de Deus? Claro que não. Agora, quando a lei te dá essa liberdade, olha, ama o teu próximo, como a ti mesmo, você entende a plenitude disso, então, com essa maturidade, com esse entendimento, com essa direção do Espírito, você vai fazer de tudo, realmente, para não matar e não roubar. Porventura, a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Cristo Jesus, fosse a promessa concedida aos que creem. Então, esse versículo 2 é interessante, 22. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado. Se você ler todo o Antigo Testamento, você vai ver Deus tratando ali para corrigir aquele povo, para que, mediante a fé em Cristo Jesus, fosse a promessa concedida aos que creem. Então, a nossa vida não está enterrada em segurar a carne. Em Cristo Jesus, nós fomos apresentados a uma novidade de vida, de andar no Espírito. E nós já temos um conhecimento, até mesmo pelas Escrituras do Antigo, de que realmente o pecado traz consequências ruins. Então, até mesmo a gente já sabe, não, isso aqui não agrada a Deus, isso aqui tem consequências muito ruins. Mas o que é novidade para nós, de andar no Espírito, de ter direção do Espírito, de experimentar coisas sobrenaturais, espirituais. O Antigo Testamento tem coisas sobrenaturais? Tem, por exemplo, quando Moisés estava diante de Faraó, Moisés lançou a vara dele se tornou uma serpente. Isso é o quê? Isso é espiritual. Isso é a obra do Espírito. Os feiticeiros chegaram lá, jogaram, né, as varas, isso também se tornaram serpentes. Interessante, né? Isso é o mundo espiritual se movendo. Tanto das trevas quanto de... A obra natural é você ter uma vara e falar, isso aqui nunca vai deixar de ser vara. Isso é a obra natural. Coisa da carne. Agora, uma vara se tornar uma serpente, isso já não é mais o mundo natural. Isso não é nem o mundo animal. Isso está no mundo espiritual. Agora, a vara de Moisés comeu as outras, a serpente comeu as outras. Então, aí vai ver o poder no mundo espiritual. Quer dizer, Deus quer abrir os nossos olhos para o mundo espiritual. Deus a lei veio nos conduzir, vamos certinho aqui, porque vai chegar um momento que vocês vão ser abertos ao mundo espiritual e vocês vão fazer obras tanto quanto o meu Filho Jesus Cristo. Vocês vão ser introduzidos a um mundo muito maior do que o mundo terreno. Vocês serão levados a ter uma visão espiritual das coisas. Você veja que Adão e Eva falavam com Deus. Quando entrou o pecado, né? Eles começaram a decair, não tinha mais a intimidade com Deus. Está lá nos primeiros homens, mas eles já tinham uma vida no Espírito. Eles já falavam com Deus. Mas, de repente, por causa do pecado, entrou o pecado e qual é a consequência? Eles morreram para Deus. Estavam vivos na terra, mas perderam a comunicação com o mundo espiritual. Perdeu a comunicação com o Espírito. Perdeu a comunicação com o Espírito de Deus. Foram fechados e botando em seus próprios sentimentos, e quando viram, não tinham mais nenhuma sensibilidade para as coisas espirituais. Agora, de repente, chega Jesus,
parando o céu, parando o vento, parando isso, parando aquilo. Mas o Elias e Eliseu não faziam milagres também extraordinários? Faziam. Moisés também fazia. Mas só que quando Moisés chegou, o rosto dele brilhando, o que é isso? O rosto dele brilhando. Isso é natural? Não é. Isso é espiritual. Só que os judeus fizeram? Não. Vai lá, Moisés, vai para o monte. A gente não aguenta um negócio desse. Eles ficaram com medo do mundo espiritual. Então eles tinham segurança na carne. Não, a gente faz circuncisão. Não, estamos aqui, ó, nossa carne está marcada, somos um povo de Deus. Mas não me pede mais do que isso. Eles confiavam na carne. Eles confiavam no natural. E Deus está nos chamando para confiar no sobrenatural. Quando Jesus brilhou no Monte da Transfiguração, na frente de Pedro, Tiago e João, somente na frente desses três. Eu não sei por que Jesus não brilhou na frente dos outros 12. Interessante isso, né? Ele só brilhou na frente de 3. Talvez os outros não iam aguentar. Mas, amados, Deus está nos chamando a esse caminho de fé, de ter os olhos espirituais abertos. Quando você chega em qualquer local, você chega olhando o natural, se o chão está limpo, se o teto está pintado, ou você entra numa casa e começa a observar que tipo de espírito habita naquela casa. Como é que você visita as pessoas? Você busca discernimento? Tem um texto que fala sobre isso agora, vou ver se eu lembro dele. Você entra buscando discernimento espiritual ou você fica reparando no sofá da casa da mulher? Ou você fica reparando se a mulher lava a louça? Isso é coisa carnal. Às vezes você olha a louça suja e você não percebe que existe um espírito de Maria Mulambo. Existe um demônio atuando naquela casa que você pode ver, você pode repreender, você pode libertar aquela casa. Mas se você entra naquela casa, só fica olhando a casa suja, né? Que mulher porca, né? Nunca mais volto aqui. Quer dizer, em vez de você ser um representante do reino, você é um fofoqueiro. Você é um profeta ou é um fofoqueiro? O que você é? Deu para entender? O que Paulo está nos chamando a atenção, se a gente voltar a ser religioso, somente com práticas carnais, e não se abrir para o mundo espiritual, não ser guiado pelo Espírito Santo, a gente não faz nada, a gente não se difere de nenhum outro religioso dessa terra. A gente não é nada. Deus está nos chamando. Nós estamos em várias situações, enfrentando uma pandemia, enfrentando uma série de coisas, pessoas doentes, tudo está acontecendo. Isso é espiritual. E nós devemos lutar com armas espirituais, porque a gente ora. E até a oração tem que ser uma oração espiritual, porque existem orações, as vãs repetições, a gente fica rezando, faz aqui, vamos fazer uma oferenda na encruzilhada, vamos colocar o nome da pessoa que está doente lá no altar do Deus Baal. Isso é obra da carne, isso não é ser espiritual. Filho de Deus, ele é guiado pelo Espírito de Deus. O mundo espiritual se abre para ele. Ele acredita em Deus e Deus traz revelação para ele, porque ele acredita no mover de Deus. E isso só é possível para aquele que crê que Jesus abriu esse caminho para nós. Porque se você não crê em Jesus, esse mundo está fechado para você. Pode vir um mundo de engano. Você pode ser um feiticeiro, você pode ser um satanista, você pode acreditar em demônios e os demônios te levarem a uma ilusão, te levarem a conhecer as trevas. Tem muita gente que conhece as trevas. Mas você quer conhecer as trevas, você quer conhecer o mundo de Deus. Que mundo você quer conhecer? Então, amados, o livro de Gálatas, vou ter que parar por aqui por causa do horário, semana que vem a gente continua. Ele fala sobre isso. Cuidado, não perca a essência do Evangelho. Jesus abriu um novo caminho para nós. E não se pode colocar nenhuma coisinha nessa doutrina. Não é porque você pagou o dízimo, não é porque você comprou o galho de arruda, não é porque você tem sal grosso, que isso não vai te fazer de espiritual. Nós somos uma aliança em Deus, porque o justo viverá pela fé. Você crê que Deus existe, que Jesus veio para nos resgatar, e esta obra de Cristo te deu condição de se tornar filho de Deus.
E agora você está tendo fruto em sua vida, porque você é dirigido pelo Espírito de Deus. As suas experiências sobrenaturais, visão, milagres, curas, paz no Espírito, bondade, fidelidade, um caráter transformado, isso tudo é obra do Espírito de Deus em sua vida. Amém? Vamos parar por aqui, senão vai longe essa história, hein? Semana que vem a gente continua. Como é que está aqui? Se você deu clique aí, dá um clique aí para a gente saber quem é que está participando. A gente sempre fala aqui para incentivar os irmãos, né? Como é que está meu computador? Meu computador está meio ruinzinho. Vamos ver se ele abre aqui. Aleluia! Glória a Deus! Amados, nós temos aqui vários irmãos, né? Aqui quinta-feira, às vezes as pessoas que assistem segunda não assistem quinta, né? Hoje nós mudamos, né? Era para dar esse estudo na segunda e aí fizemos diferente na segunda, mas hoje aqui quem está participando, dá o seu clique aí, ó, no seu like, seu coraçãozinho aí, para a gente ver o seu nome, poder ler aqui. Olha quem está aí, Rafael, Daio, Elizabeth, Nivaldo, Kelly, Fátima, Marcos e Ângela, a Edna, o Rogério, Socorro, minha cunhada, Margarete, Tamares, Nilson, Gisela, Cícero, Henrique, Cristina Souza, Daniel da Silva, Thalita, olha que benção, Letícia, a Zenilda Lino, e a Vera e o Marco, Perreri, esse aí, Perretti, não sei falar, deve ser italiano isso aqui, né? Muito bem, outros mais, né? Depois clica aí, amém? Que Deus abençoe, queridos, leia o livro de Gálatas, estude o livro de Gálatas, estudo da Bíblia, né? A gente já estudou o livro de Hebreus aqui também, que foi fantástico, o livro de Tito, organização da igreja, e agora estamos entrando no livro de Gálatas, né? Fala muito, né? O mais importante não é ser nem crente, ou melhor, nem da religião evangélica ou dos judeus. O importante é ser nova criatura. Paulo vai chegar a essa conclusão. E é isso que nós queremos. Porque tem muita gente dentro da igreja evangélica, mas que não é nova criatura, não entrou para esse mundo espiritual. Está ainda em práticas carnais. Então o livro de Gálatas é muito importante. Não é só uma questão de resgate, né? Tirando as pessoas da mão da religião judaica. Não. Mas é para tirar você das garras da religião. Jesus não é uma religião, Jesus é uma pessoa que fala, que dirige, que nos junge, que tem um relacionamento conosco. O Evangelho é uma boa notícia. Deus conosco. Ele está ao nosso favor. Ele nos amou, Ele nos ama. E isso é a marca. Filho de Deus tem um livre acesso à presença do Pai. É isso que Deus quer na sua vida. Amém? Que Deus abençoe. Aleluia. Glória a Deus, que Deus venha fortalecer vocês em nome do Senhor. Não deixe de orar, continue orando pelas necessidades que temos apresentado. Nesse domingo é a Santa Ceia. Participe, prepare, né, ali a ceia do Senhor. Nossa, já são 9h e pouco já da noite. Que Deus abençoe a sua vida. Amém? A paz do Senhor.